Olá, como vai você, meu amigo, meu irmão, que dispõe de tempo para ouvir alguns dos ensinamentos que nós damos aqui neste canal? O nome do canal é A Voz do Sétimo Anjo, porque vejo que não há nada mais atual em profecias do que essa expressão, a voz do sétimo anjo, porque essa expressão está lá em Apocalipse 10, verso 7, ou seja, que na voz do sétimo anjo aconteceria algo fantástico, aconteceria a revelação de um evento extraordinário, o maior evento para a humanidade, que é a volta de Jesus, a volta de Cristo. Esta revelação, infelizmente, sendo rejeitada por muitos que se dizem cristãos, que é o quê? Esta revelação nos é dito que nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estivesse para tocar a sua trombeta, portanto a sétima trombeta, aconteceria o quê? Seria revelado o mistério de Deus. Então Deus, durante muito tempo na história, teve um mistério oculto da humanidade, exatamente porque não correspondia a aqueles tempos. Mas nos está dito, chegaria um momento em que esse mistério Deus revelaria, mas obviamente não para todos, mas para a igreja. Então quando você pega Apocalipse, capítulo 10, o verso 7 em diante, vamos nos localizar no tempo profético em que estamos. Em que tempo profético nós nos encontramos? Nós nos encontramos no tempo da voz do sétimo anjo. Nós sabemos que Apocalipse fala de 7 trombetas. Então, o sétimo anjo, que estava responsável por tocar a sétima e última trombeta, antes de fazê-lo, ele iria revelar o mistério de Deus. Então, na voz deste anjo, seria revelado o mistério de Deus. Então, que mistério é esse que seria revelado à humanidade, ou à igreja, melhor dizendo, as pessoas que estariam conectadas com Deus, conectadas com as profecias? Que mistério seria esse? Obviamente, o único mistério nas profecias bíblicas, quem estuda a profecia sabe, que ficou velado durante anos a fio, foi o exato momento da volta de Cristo. A igreja, durante séculos, pregou sobre a volta de Cristo, mas nunca teve uma data explícita, um tempo, pelo menos, explícito. Alguns vão alegar que, primeiro, não se deve marcar data para a volta de Cristo. Portanto, esta interpretação profética está errada. Bom, eu acredito que, infelizmente, ao longo da história da igreja, muitos dogmas tomaram o lugar da sã doutrina. E um desses dogmas foi este, de que nunca, em momento nenhum, em tempo algum, seria revelado o momento exato da volta de Cristo. Nunca. E quais as bases que muitos usam? Mateus 24, 36. Atos 1, do 7 e 8 em diante. Quer dizer, bases que não têm em si fundamentos. É o caso, por exemplo, de Mateus 24, 36. Lá o texto foi mal traduzido por essas traduções mais recentes, e o texto diz: daquele dia e hora ninguém sabe, quando na verdade as Bíblias mais antigas, mais fiéis aos textos antigos, elas não dizem ninguém sabe, mas ninguém fará saber. É o caso da Bíblia Estandarte, por exemplo, que traz essa expressão. Ou seja, a respeito daquele dia e hora, ninguém fará saber. Então, Jesus sabe, os anjos sabem, só que não foi dada a autorização deles revelarem. Por quê? Porque o Pai, por sua exclusiva autoridade, decidiu que ele era quem revelaria esse mistério. Né? Então, quando lá em Atos, capítulo 1, do 8 em diante, Jesus, diante dos discípulos, ele diz: não vos compete saber os tempos e as épocas que o Pai reservou por sua exclusiva autoridade. Então, o Pai reservou. Ora, quando você reserva alguma coisa, você a faz com um propósito.
Então, se você reserva uma mesa em um restaurante, você não reserva para deixá-la vazia. Você reserva para uma data específica, para um momento específico. Aquela mesa é reservada. Se porventura você não aparece, aquela mesa toma uma outra ocupação. Então a expressão não vos compete saber o tempo e as épocas que o Pai reservou, significa dizer que Deus reservou para o tempo certo. E que tempo certo é esse? Agora. Nós somos o povo que vai ver Jesus voltando com os próprios olhos em glória. Na nossa geração, muitos de nós não passarão pela morte, não terão a experiência da morte, o que mostra quão pouco tempo falta para a volta de Jesus. Então, usar Mateus 24, versos 36, de maneira equivocada, usar Lucas, Atos 1, no versos 8 em diante, de forma equivocada, mal entendida, para querer dar suporte a uma crença que não existe na Bíblia e nem tem autorização para ser dita, de que ninguém, em tempo nenhum, em momento algum, poderá saber o tempo da volta de Cristo, é simplesmente dogma. Dogma que tomou o lugar da sã doutrina. Em canto nenhum das Escrituras há uma proibição, dizendo, martelo batido, aqui ninguém, em momento nenhum, pode saber. Isso não existe, por quê? Porque a Bíblia diz que tudo que foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Não existem mistérios na Bíblia que não sejam revelados no tempo correto. Por exemplo, a respeito das 2030 tardes e manhãs, não foi dado a Daniel saber quando aconteceria. O anjo disse a Daniel, Daniel, guarda, sela o livro, porque é para o tempo do fim. Porque não era para o tempo de Daniel, mas essa profecia, no tempo devido, foi revelada. Ela aconteceu em 1844, no término das 2030 tardes e manhãs. As 70 semanas também não foram reveladas a Daniel. Né? Ele não teve um vislumbre total e preciso das 70 semanas, mas no tempo certo ela foi revelada. Então, sabemos quando ela se cumpriu. As 70 semanas se cumpriram. Se cumpriram no ano 34, exatamente com a morte de Estevão. No tempo certo foi revelado. Para quem? Para os discípulos. Eles entenderam a questão das 70 semanas, porque era para o tempo deles. Se cumpriria no tempo deles, ok? Então, também, de igual modo, as profecias, ou a profecia que falava da vinda de Jesus, está na Bíblia, só que velada para o tempo correto. E esse tempo chegou. Amós, capítulo 3, verso 7, está escrito: Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar aos seus servos os profetas. Então, Noé recebeu a revelação para o seu tempo, os discípulos receberam a revelação para o seu tempo, e nós agora estamos recebendo a revelação que é para o nosso tempo. A volta de Jesus é para os nossos dias. Então, quando alguém hoje diz assim, nós estamos no tempo do fim, pergunte para ele em que momento do tempo do fim. Você pode localizar exatamente em que momento nós estamos no relógio profético? Porque se alguém te fizer uma pergunta, que horas são? Você vai olhar para o relógio e você não vai dizer, olha, são aproximadamente, sabe, por volta das 11. Não. Você vai dizer, olha, falta, no meu caso aqui, são 11 horas e 1 minuto. Você é preciso porque você tem um relógio. Você sabe interpretar o relógio. Assim também, amigos, é com a volta de Cristo. Se você souber e entender profecias, Deus vai te revelar, porque esse é o tempo. Este é o período. Né? Nós estamos no pico de toda a luz profética. Não temos mais nenhuma profecia a ser, eu diria, revelada, porque com a volta de Cristo, as profecias se cumprem. Fica apenas aquelas pós-milênio, que é a destruição de Satanás com seus anjos e aquela multidão de perdidos. Ali é o momento último, né? O momento em que tudo que conhecemos como pecado é eliminado definitivamente. Mas a volta de Cristo já estava profetizada na Bíblia o tempo. Só não foi revelado. Por quê? Porque não era para época nenhuma, senão para esta agora que nós vivemos. Nós somos o povo do juízo. Nós somos o povo do momento final. Nós somos a última igreja na terra, não vai haver outra. Nós somos a última geração. E falo, inclusive, aqui para os adventistas do sétimo dia. Os adventistas do sétimo dia não se aperceberam que nós estamos na 4ª geração de adventistas. Está escrito que Deus visitaria a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração.
nós estamos hoje na quarta geração dos adventistas. Não haverá uma quinta. Aliás, já adentramos alguns dias ou um mês aproximadamente, dentro já deste processo da quarta geração. Já estamos vivendo tempos emprestados. Esta é a grande verdade. Hoje, no tempo em que nós vivemos, não é mais Jesus que espera a igreja. É a igreja, aliás, perdoe-me, não é mais a igreja que espera Jesus. É Jesus quem espera a igreja. Porque estamos vivendo dias emprestados. A outra coisa curiosa que eu queria compartilhar com vocês é que o tempo, a data para o dilúvio já estava determinada. Quando você pega o capítulo 7 de Gênesis, nós vamos encontrar Deus dizendo claramente que no dia 17 do segundo mês, dos 600 anos da vida de Noé, dia 17 do segundo mês, aos 600 anos da vida de Noé, Deus mandou o dilúvio sobre a terra. Então estava já determinado, Deus já tinha colocado na agenda, já estava agendado aquele evento. Deus não trabalha de maneira sorrateira, ele não age por simples impulso, vai ser agora, não. Deus é ordeiro, ele determina tudo antecipadamente. O que é que está escrito lá em Atos? Que Deus reservou um dia em que há de julgar este mundo com justiça. Então, o dia da volta de Cristo, da sua segunda volta, já está na agenda divina. E desse dia não passa, nem a mais nem a menos, porque Deus não conhece tardança. Deus é ordeiro. Então, nos dias de Noé, está escrito que Deus chamou Noé e disse: Noé, entra na arca, porque daqui a 7 dias eu destruirei o mundo com um dilúvio. E Jesus disse que assim como foi nos dias de Noé, também seria na vinda do Filho do Homem. Ou seja, Jesus tornou os dias de Noé, os acontecimentos dos dias de Noé, proféticos. Isso me dá autoridade para dizer que os dias em que foi revelado a Noé, que viria o dilúvio, esses dias são proféticos. Portanto, 7 dias são 7 anos. Então, 7 anos antes, assim como Deus 7 dias antes revelou a Noé quando seria o dilúvio, Noé ficou sabendo que era o dia 17, a partir do dia que Deus revelou a ele, e seria no segundo mês, ou seja, 17 do segundo mês. Então Deus tem um calendário e já estava lá agendado esse evento, e Noé ficou sabendo. Noé hoje é a igreja, é ou não é? Nós somos os mensageiros, os Noés, né? Nós somos os Noés para os nossos tempos. Então, 7 dias antes, 7 anos antes, seria revelado também para os Noés, que é a igreja, né? A vinda gloriosa, o tempo exato para a vinda de Cristo. Não estou falando do dia nem da hora, porque isso ainda é a autoridade do Pai. Ele vai dar esta revelação do dia exato e da hora exata na 7ª trombeta. Está escrito aí no Espírito de Profecia que na 7ª trombeta ele revelaria o dia e a hora da volta de Cristo. Mas o ano, que é o tempo, nós sabemos que ano na Bíblia é tempo, né? Então você pega os 1260 anos, tempo. Né? Então as 70 semanas, tempo de anos. Né? Então o ano, o tempo para a vinda de Jesus seria revelado. Mas infelizmente a igreja está rejeitando. E rejeitando o que Satanás sabe. Né? Só que é claro que Satanás não tinha autoridade para revelar e nem tinha interesse de revelar. Porque assim as pessoas iriam tomar posições, iriam tomar compromissos com Deus e arrumarem suas vidas. É claro que ele não queria e nunca quis revelar. Pelo contrário, ele mudou os tempos, como está escrito lá em Daniel, capítulo 7, 25, exatamente para que você não pudesse saber, porque você estaria perdido no tempo profético. Se você perguntar hoje a alguma pessoa, diga uma coisa, que horas é no relógio profético? Exatamente. Aonde estamos exatamente no relógio profético? Em que ano? Nós não estamos em 2023. Isso é baseado no calendário gregoriano, é baseado no calendário romano. E o calendário de Deus nada tem a ver com o calendário romano. Né? Então, o que se passa é que Satanás escondeu da humanidade e sempre vai tentar fazer isto. Apocalipse 12, 12 está escrito: ai da terra, porque o diabo foi lançado para ela, sabendo que pouco tempo lhe resta. Este pouco tempo que resta a Satanás não é para ele subjetivo, não é algo que ele não saiba, ele sabe qual o momento exato da volta de Cristo, porque não está proibido em lugar nenhum, é um mistério que seria revelado, né? Seria revelado para o tempo certo.
Em momento nenhum está dizendo que é proibido saber o tempo da volta de Cristo. Só estava velado. O mistério que estava velado até o tempo certo. E Deus não faria uma desfeita dessa com a sua igreja dos últimos dias. Não revelar o tempo exato da sua volta. Isso seria, da parte de Deus, uma injustiça, e Deus não é injusto. E está escrito. E o que está escrito não tem que se cumprir? Ou seja, o que é que está escrito? Está escrito que Deus não fará nada sem revelar aos seus servos, os profetas. Nada é nada. Isso inclui também o tempo exato para a volta de Cristo em glória. Então, quer você queira ou não, meu amigo, quer você aceite ou não, por causa de dogmas que você trouxe para si, Jesus vai voltar. E vai voltar no tempo que está sendo revelado. 7 anos antes, assim como 7 dias antes, ele revelou a Noé o dilúvio. Que Deus possa ser contigo e que Deus possa tocar em seu coração, abrir seu coração, aquecer seu coração com essa revelação e que você possa estar pronto para este momento que Deus está revelando e que você possa estar exatamente em condição de ser levado como o povo será levado quando Jesus voltar nas nuvens do céu em glórias. Amém.